Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite e saudar essa excepcional iniciativa da GV, na figura aqui do Pedro, colega de longas histórias acadêmicas passadas, e Caio, porque acho que uma das coisas mais importantes nessa indústria, que é uma indústria recente no Brasil, é exatamente a formação de quadros. E é uma indústria em que a formação de quadros leva tempo. Muitas vezes as pessoas comparam muito a ideia de estar na indústria de private equity como uma correlação da indústria de investment bank. É uma indústria mais longa. O processo de formação de um profissional nessa indústria de private equity, de venture capital, leva muito mais tempo. Ela vai desde o início, né, de um processo de estruturar um produto e buscar uma captação, até um processo de identificação de empresas, um processo de due diligence para entrar nas empresas, depois um grande processo de gestão, que é onde você vai criar valor, ou o famoso alfa, e, ao final, o processo de desinvestimento. A formação de um profissional desse, em fundos que ultrapassam 10 anos, cada vez mais um pouco longo, inclusive, algum desses fundos, faz com que a formação desse profissional seja crucial. Ela é múltipla. Ela vai da administração, da economia, da parte jurídica. Ela simplesmente é uma formação que exige uma dedicação muito específica. E eu vou misturar um pouco aqui, uma parte mais empresarial com a parte mais institucional. Depois o Garcia utiliza como ele quiser essa informação aqui na nossa conversa. Na parte empresarial, a nossa empresa ANEEL, uma das mais antigas gestoras do país, e dentro dos nossos investimentos, das nossas áreas, nós também somos um dos mais antigos investidores de private equity. É uma indústria relativamente nova, como eu disse. Quem tem mais de 10 anos é mais ou menos 40% das gestoras nesse mercado. E isso mostra a vitalidade, o potencial futuro que essa indústria tem. Da mesma forma, eu vou usar aqui menos o chapéu do investidor, mas do investidor que observa a importância do gestor, vamos dizer assim. Vou usar muito mais a figura menos do gestor nesse momento, que eu acho que o próximo painel vai tratar um pouco mais disso, e vou usar um pouco a percepção que nós temos e a importância do investidor. Então, eu vou usar um pouco a visão, vou mesclar aqui um pouco a visão como empresário e a visão como, vamos dizer assim, uma forma mais institucional, como diretor da Ambima, que criou uma estrutura de análise dos FIPs e de autorregulação dos FIPs há quase 10 anos. No caso, especificamente, do potencial, eu vejo hoje, num cenário de país com uma baixa taxa de juros e que provavelmente pode se perpetuar, não só aqui, mas globalmente, uma busca incessante, muitas vezes insana, por resultado, por alfa, e a grande demanda por ativos. Isso, para o Brasil, é extremamente delicado e desafiante. Nós temos hoje, basicamente, para vocês terem uma ideia, 5,3 trilhões de reais de recursos parqueados em fundos de investimento. São quase 20 mil fundos. Quando a gente olha a dimensão do que significa isso em relação à indústria de private equity, a gente vê que a indústria de private equity ainda é muito pequena. Como o Garcia aqui falou, nós não chegamos a 250 bilhões de reais, um número restrito de veículos de investimento, sendo que parte desses veículos de investimento ainda são posições até proprietárias de investimentos únicos feitos ao longo dos últimos anos, e não necessariamente no formato de FIPS ou de private equity. Usa-se o veículo. Quando a gente imagina uma taxa de juros baixa por mais prazo, com maior prazo mais longo, a gente imagina um deslocamento que vai existir, especialmente da renda fixa, para ativos de maior risco. E eu acho que essa é, talvez, uma das maiores atratividades que a gente tem na indústria, porque é exatamente nessa indústria, dado o tamanho do Brasil, o tamanho de empresas médias que nós temos no Brasil, o potencial de crescimento que o país tem, o potencial de agregação de produtividade, e eu acho que a indústria de private equity tem um papel fundamental, porque o private equity hoje é um mercado de capitais amanhã. E como bem lembrou aqui
o Garcia, o Brasil também vem reduzindo o número de empresas listadas, né? Se nós considerarmos o boom que houve em 2005, 2006, 2007, depois em 2010, e nós contabilizarmos o início do boom em relação aqui, nós tivemos uma redução de quase 200 empresas listadas. Nós temos 340 empresas listadas no mercado brasileiro. E nós temos um volume de trilhões de reais parqueados em renda fixa. Como é que essa equação fecha? Não vai ser ajustando o preço no mercado secundário que vai resolver o problema no mercado mais líquido. É óbvio que não é. É exatamente a possibilidade de migrar esses recursos de uma forma responsável e que vai permitir, de fato, a expansão e o crescimento e a produtividade no país, que são matérias extremamente caras ao nosso país. Dentro desse conceito, eu acho que a gente tem um avanço relevante, eu gostaria de fazer esse ponto para depois deixar aberto as perguntas, que é o avanço regulatório e a tentativa de diminuir a incerteza jurídica sobre investir no Brasil. É notório e sabido, e acho que você vai poder falar um pouco sobre como a indústria de private equity nos últimos anos ficou muito massacrada em relação aos investidores institucionais, especialmente locais. Os estrangeiros continuam sendo peça importante, vem crescendo, mas o que eu vou falar importa para ambos os lados. E eu diria com muita certeza aqui que o problema não está no veículo, o problema não está na indústria, o problema é como algumas pessoas decidiram fazer investimento, seja do lado do gestor, seja do lado dos investidores. Então, antes da gente demonizar o produto financeiro em si, vamos entender a razão pela qual isso, de fato, e eu acho que isso tem ficado claro no país, os limited partners, né, sofreram com os impactos, especialmente da natureza política que foi usada muitas vezes em produtos dessa natureza. Mas a boa notícia qual é? A boa notícia é que nós temos no Brasil uma das melhores regulações em relação à indústria de private equity. Então, eu vou comentar rapidamente sobre essa regulação, vou comentar rapidamente sobre a autorregulação, e depois a gente pode explorar um pouco mais sobre isso, com o chapéu da Ambima, e podemos falar um pouco rapidamente sobre os avanços do ponto de vista do framework institucional. Do ponto de vista regulatório, o Brasil tem uma legislação, e poucos países têm uma regulação para a indústria de FIPS e Venture Capital, empresas emergentes, que foi estruturada em 2003 com o saudoso Cantidiano. A Instrução 391, ela criou um parâmetro importante, porque até então eu mesmo fiz investimentos de private equity usando fundo de ações. Era o veículo que você podia fazer nos anos 90. A partir de 2003, foi criado um produto, uma estrutura de produto, e no momento em que vários países não têm. Se for nos Estados Unidos, não existe uma regulação para private equity. Em outros países que são ativos na indústria de private equity, muito mais do que o Brasil. O Brasil, infelizmente, como disse, nós vimos os números aqui, não chega a 0,2%, 0,25% com proporção do PIB. Tem países que esse número supera 1%. É um potencial de 4, 5, 6 vezes, e até 10 em alguns casos, nessa indústria. E essa regulação ela evoluiu. Recentemente, há pouco mais de 2 anos atrás, nós evoluímos para uma regulação que é a Instrução 578 e a 579 da CVM, que acoplaram uma série de sugestões ao longo dessa experiência de 13 anos pregressos, desde a primeira legislação. Essa legislação ela teve um trabalho muito importante de segregar as atividades, do que é um papel no gestor, do que é o papel do administrador, que eram assuntos confusos, assuntos difíceis de serem tratados muitas vezes, ao mesmo tempo que também melhorou a capacidade de mensuração, sobretudo para os investidores, para os limited partners, de entender a forma como se contabilizava, como se avaliava cada um daqueles ativos, ou seja, a parte de estrutura contábil, formal, de precificação desses ativos nas carteiras dos investidores. Essa dupla regulação, a Instrução 578 e a 579, vieram, de certa maneira, blindar e evitar excessos que nós percebemos que, naturalmente, o mercado é ágil, o mercado cria soluções, muitas vezes operou dentro de certas brechas. Além disso,
eu chamaria a atenção da autorregulação, né? A autorregulação, no mundo inteiro, ela caminha para e passo com a regulação, e, em geral, ela caminha sempre um pouco à frente da regulação. Ela, por ser um ambiente de autorregulação, um ambiente onde gestores se reúnem, é mais ou menos o conceito da qualidade de cada um, como é um conceito feudal, né, da Idade Média, de guildas mercantis, onde você, para entrar e produzir um bom sapato, você, na verdade, deveria pertencer a uma guilda, senão você perderia o direito de produzir e vender aquele sapato. O que, de certa forma, é feito na autorregulação, e a Anbima faz isso há mais de 20 anos em todos os segmentos, e introduziu isso há 11 anos, é exatamente criar um código de autorregulação, que foi criado em 2011 e está sendo revisto. Ano que vem nós vamos ter uma segunda edição desse código de autorregulação, que permite o acompanhamento e a supervisão dos gestores, inclusive a qualificação desses gestores. Então, esse é um segundo grande elemento de contraponto que, para o investidor, para o limited partner, é extremamente importante entender essa dupla atuação. E terceiro e último, eu chamaria aqui a atenção os avanços regulatórios que estão acontecendo no âmbito mais geral de país, né? O governo passado criou um elemento extremamente importante, que foi a reforma trabalhista, e esse é um dos grandes dificultadores no Brasil, em vários segmentos, da forma como a Justiça do Trabalho atua, e isso prejudica imensamente o investimento e a produtividade, e muitas vezes afetando diretamente, com formas absurdas de desconstituição da personalidade jurídica, de atender e atuar diretamente sobre os limited partners. Mas eu acho que esse avanço é marcante, e eu chamaria dois grandes avanços. Primeiro, a reforma trabalhista, e a segunda, mais recentemente, a Lei de Liberdade Econômica, sancionada recentemente, em setembro, que ainda precisa da regulamentação, a regulação da CVM, que ocorrerá ao longo de 2020. Essa lei ela faz uma segregação importantíssima entre o papel do gestor e do investidor, da responsabilidade do investidor, até onde vai a responsabilidade do investidor, e a responsabilidade do gestor. Esses dois movimentos são cruciais para o desenvolvimento dessa indústria. E se nós combinarmos isso com o nível e a qualificação da nossa mão de obra, e aí que eu saúdo pela segunda vez essa iniciativa, eu acho que a gente pode imaginar uma indústria muito mais sólida, muito mais responsável, com muito mais qualidade. Parabéns aí pela iniciativa. Você comentou bastante aí sobre a autorregulação, né? Qual o papel que você acha que a autorregulação tem na indústria de private equity? E qual a importância dessa autorregulação para os investidores? Você também citou os casos e as dificuldades que os investidores institucionais tiveram. Como a autorregulação pode ajudar nisso? Obrigado, Garcia. Eu acho que a autorregulação ela tem um papel, e a Anbima é uma instituição que é fruto da fusão da Anbide com a Andima, tem mais de 50 anos, ambas, né? Tem um histórico grande, como a instituição que autorregula o mercado financeiro. E eu acho que, sim, tem algumas frentes que são importantes nós entendermos que, para o investidor, e a ABRAP tem participado disso já há bastante tempo junto, a B3 também participa ativamente, o próprio BNDES, que foi um grande fomentador da indústria de private equity no seu início, está mudando seu papel hoje, mas o BNDES, até recentemente, tinha investimentos em 35 ou 36 fundos de private equity e venture capital, junto com alguns investidores institucionais, foram, na verdade, as âncoras que iniciaram o processo no Brasil, especialmente a partir do final dos anos 90. A autorregulação ela tem o objetivo principal de criar as condições de qualificação do gestor. Quando você decide ser um gestor, o primeiro passo que você faz é ir à CVM e tirar a sua qualificação como gestor, seja na pessoa física, seja a sua própria instituição. A pergunta é, basta isso? A resposta é não. A CVM é o regulador.
ela tem uma legislação, e sobre ela você tem que acompanhar e ter determinados níveis de pré-requisitos com os quais você precisa preencher para se tornar um gestor. Só que, para a Ambima, isso não é o suficiente. O que a Ambima faz, na verdade, na criação do seu código, é criar o conceito de melhores práticas. E esse conceito de melhores práticas envolve, entre outras coisas, a observância de tudo aquilo que se passa dentro do gestor, do gestor perante o regulador, mas um pouco além. O que seria esse além? Bom, uma das coisas principais é a equipe, pessoal. Vocês sabem muito bem que, para desenvolver a indústria de private equity, você precisa do conceito de key man, ou de equipe-chave, vamos dizer assim. Isso foi um debate muito grande no Brasil, e quem está nessa indústria há muitos anos, de private equity especialmente, lutou por isso, porque a equipe-chave, quando você faz um cheque de 10 a 15 anos, é um cheque em branco que o investidor está dando para um gestor, para ele poder, na verdade, entregar um resultado 10, 15 anos depois. Obviamente, você está dando esse cheque em branco para alguém, você não está dando apenas para uma gestora, né? Então, eu diria que o primeiro ponto importante é a qualificação da equipe técnica, né? Eu acho que isso é uma das observações importantes que você tem dentro dessa indústria. A segunda é a capacitação e a experiência que essa gestora pode aportar nos segmentos que ela se propõe a fazer. E terceiro é a supervisão, uma coisa importante saber, quer dizer, assim, não é Banco Central, o regulador também, como Banco Central, a CVM faz a sua supervisão, mas o autorregulador, Garcia, ele tem o poder de autorregular, ele tem o poder de investigar, ele tem, espontaneamente, ele liga para você e faz uma visita e vê o que está acontecendo. Às vezes, mediante denúncia, às vezes, mediante publicidade, que acontece, e o critério de supervisão ele é complementar e não exclui o próprio critério de supervisão do regulador. Então, assim, grosso modo, eu diria que isso é um adicional à segurança para o investidor. Bom dia, meu nome é Thomas, eu atuo no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Queria ouvir um pouco a opinião geral de vocês sobre conselheiros independentes, tanto em Venture Capital como Private Equity, ou seja, estou me referindo a, eventualmente, conselheiros que não pertencem aos fundos, aos investidores, porque, em geral, são eles que participam, né? Alguém realmente de fora, se isso faz sentido. Olha, eu diria que é muito boa a sua pergunta, eu acho que é essencial. A nossa prática como gestores, até porque nós somos minoritários, mas temos participações muitas vezes grandes dentro das companhias, é induzir no processo de evolução de governança, e muitas vezes dessas empresas, a grande base são empresas de base familiar. Então, o primeiro movimento que você faz, na verdade, é você introduzir, entrar dentro dessa companhia e criar, na verdade, muitas vezes até o próprio conselho, o regimento, estruturar, na verdade, a governança completa da companhia. A segunda fase, que ela pode começar meio que em paralelo, mas normalmente ela é subsequente, é exatamente a atração de competências adicionais que nós, como somos gestores, nem necessariamente temos. Nós, por acaso, somos agnósticos em relação ao setor. Alguns setores a gente não investe, outros a gente investe mais, alguns a gente tem mais inteligência, outros a gente tem menos inteligência. Mas, normalmente, eu diria que acho que 100% das nossas companhias, até hoje, né, nesses últimos 14 anos investindo, nós sempre trouxemos investidores independentes. E a busca desses investidores independentes ela é conformada, estruturada junto com o acionista controlador, exatamente para que não haja nenhum tipo de conflito. E esse, de fato, papel do independente ele é essencial, porque ele muitas vezes traz não só uma expertise adicional que nós, como investidores, temos para a criação de valor na companhia, como também para a melhoria e a qualificação da própria diálogo que existe entre o investidor financeiro, no caso nós, evidentemente, entrando na companhia, e a própria família que controla os controladores. Então, eu diria que isso é hoje uma coisa extremamente importante, o papel do IBGC aí, é crucial na formação desses quadros.